Que bom estar com você mais uma vez, amigo da TV Novo Tempo, e a você que nos acompanha pela internet, o Reavivados por Sua Palavra. Hoje estamos no capítulo 27 de Jeremias e vamos seguindo juntos. Aqui estudando a Bíblia, ouvindo a voz de Deus, orando juntos. Você tem algum motivo especial de oração? Você gostaria que nós orássemos por você? Bem, você pode pedir oração através dos canais da TV Novo Tempo, lá no site da TV Novo Tempo, novotempo.com, você pode pedir oração. Nós estaremos orando por você. E é claro, também em nossas redes sociais, PR Evandro Fávero, ali no Facebook, no Twitter ou no Instagram, nós também oramos pelos nossos seguidores, pelos nossos amigos que estão lá, para que Deus os abençoe e derrame sobre eles as bênçãos de acordo com a sua vontade. Pensando nisso, com esse pensamento em mente, nós vamos orar agora para que Deus nos dê sabedoria, ok? Para nós ouvirmos a sua voz, para a gente entender um pouquinho mais o capítulo de hoje, a Bíblia Sagrada. Vamos orar? Querido Deus, é bom estarmos juntos mais uma vez. Cada dia é uma alegria, uma bênção podermos desfrutar da Tua presença. Eu quero pedir a Tua bênção mais uma vez, Senhor, pois oro no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, o capítulo 27, ele apresenta alguns símbolos, por exemplo, de correias e canzis, onde Jeremias profetiza aqui a submissão dos reis vizinhos a Nabucodonosor. Ele os exorta a se renderem e a não crerem nos falsos profetas, assim como aconselha Zedequias também, que era o rei de Israel. Ele prediz que os demais utensílios serão levados para a Babilônia e que ali permanecerão até o dia em que o juízo de Deus atinja Babilônia. A experiência de Jeremias, relatada no capítulo 27, ela ocorreu no 4º ano de Zedequias, que foi aí cerca de 593 a.C. E aqui nós encontramos então, por exemplo, no verso 1, 2 e 3, estas figuras. Vamos ler? Diz o capítulo 27, verso 1. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor, faze correias e canzis e põe-nas no pescoço. Envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Então, aqui nos versos 2 e 3, Jeremias é aconselhado a pôr canzis, uma espécie de uma canga, um jugo no pescoço, de madeira. Cada um dos dois paus, digamos, presos à canga que se mete no pescoço do boi. Sobre o pescoço, ele deveria colocar esse jugo e então enviar uma mensagem aos reis da vizinhança, cujos embaixadores vieram visitar Zedequias. O que esses políticos precisavam não era elaborar uma estratégia perspicaz para enfrentar Babilônia, mas submeter-se à Babilônia. Andar com essa canga no pescoço, conforme é apresentado, por exemplo, no verso 4, era por si só um sermão prático, que reforçava a mensagem de submissão. Deus dava a terra a quem Ele queria e não adiantavam coligações contrárias. O versículo 7, então, diz o seguinte, vamos ler juntos? Jeremias, o versículo 7, aqui está, capítulo 27, o verso 7. Todas as nações servirão a Ele, e a seu filho e ao filho do seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis fizerem o seu escravo. Que é a mensagem que Jeremias estava dando ao povo. Preste atenção. Todas as nações, disse Jeremias, estariam sujeitas ao rei. Seu filho, seu neto, isto é, Nabucodonosor, Evil-Merodach, e outros, né? Por exemplo, Nabonido, cujo reinado Babilônia caiu em poder dos persas,
Então, havia uma mensagem forte de Jeremias aqui. Caso se submetessem, continuariam em suas terras. Do contrário, seriam levados em cativeiro. A mensagem de Zedequias, está ali nos versos 12 a 15, por exemplo, no verso 12, Jeremias, ele recebe uma ordem dura, mas era seu dever. Recomendar ao rei que submetesse ao jugo de Babilônia, não era fácil dar essa ordem. Recomendar ao rei que não desse ouvidos às profecias dos falsos profetas que profetizavam vitória e que se entregasse. No verso 13, onde ele diz que a submissão era melhor do que, a melhor alternativa do que lutar contra os inimigos para não morrer à espada, eles deveriam se submeter, deveriam se entregar. Não era fácil. Era uma mensagem dura que o profeta Jeremias tinha que passar aos líderes. Mas ele foi fiel, ele apresentou a mensagem, ele foi à frente transmitindo a mensagem de Deus. E Deus, veja como Deus é misericordioso. Deus ainda disse, olha, vocês pecaram, vocês transgrediram a lei, vocês se afastaram da minha palavra, mas se vocês se entregarem ao inimigo, porque vamos só entender uma coisa interessante. Quando o povo abandonou os caminhos de Deus, eles também abandonaram a proteção de Deus. Portanto, Deus estava lá querendo ajudar, mas não podia porque o povo não queria. Então, o que aconteceu é que o povo, sem a proteção de Deus, não seria páreo, não teria condições de dominar, ou de enfrentar, ou de vencer os inimigos que viriam contra eles. E então Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele ainda diz ao povo, entreguem-se aos inimigos, porque se vocês lutarem contra, vocês vão ser destruídos, aniquilados, arrasados. Então, entreguem-se, porque pelo menos se vocês se entregarem, vocês serão levados seguros, vão sofrer, claro, mas vocês não serão mortos, vocês não serão torturados, como se vocês lutarem contra. Então Deus é tão misericordioso que mesmo o povo estando longe, mesmo o povo sendo infiel, mesmo o povo não querendo a proteção do Senhor, mesmo o povo pagando pelas suas próprias escolhas, pelos seus próprios pecados, Deus ainda dá o caminho para eles sofrerem menos. Esse é o nosso Deus. É um Deus que nos ama, Ele queria nos salvar, Ele quer nos proteger, Ele quer nos guardar, porque Ele nos ama. Ele cuida de nós. Ele cuida de você também. Não importa, meu amigo, o que você tenha feito, se você entregar a tua vida ao Senhor, Ele vai te conduzir para o sucesso, para a vitória. Vai lhe perdoar, mas você tem que decidir. Você tem que decidir. Essa mensagem aos sacerdotes e ao povo, relatadas desde o versículo 16 ao 22, como eu disse, foi uma mensagem dura. Os falsos profetas davam uma mensagem muito bonita, mas mentirosa, que adianta? Na boca era doce como mel, mas quando chegasse o tempo de a digerir, se tornaria amarga. Afirmavam que o povo e os utensílios que tinham ido para a Babilônia em breve voltariam ao seu lugar. Como esperança, não havia coisa melhor, claro, mas o plano divino era outro. As lindas promessas, mesmo sem base, são sempre preferíveis às más. Jeremias zombou dos falsos profetas. Lá no verso 18, incentivou eles a orar sobre o assunto da submissão. Afinal, se eram verdadeiros, o Senhor lhes responderia. Que orem então, orem, não pelo retorno dos tesouros que estavam em Babilônia, mas pela preservação dos que ainda restavam no templo. Em 597, por ocasião da segunda deportação, no começo do reinado de Zedequias, os demais utensílios foram levados e provou-se a falsidade dos falsos profetas. No verso 22, aqui nós lemos, verso 22, que é o último versículo do capítulo. Vamos ler o verso 23 também para pegar o contexto aqui, 21, desculpa. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então, e só então, os farei trazer e os devolverei a este lugar. A palavra de Deus é soberana, né? Jeremias terminou sua mensagem com uma promessa de esperança. Ao final dos 70 anos, e somente ali,
Deus os traria de volta e os restabeleceria na sua terra. Conclusão? Lembremos-nos de que Deus é o poder por trás dos poderosos. A mão soberana do Senhor está agindo nos eventos da história. Oremos pela orientação divina, trabalhemos em harmonia com os planos de Deus. Número 2, a tarefa dos mensageiros de Deus, assim como nos dias de Jeremias, pode ser incompreendida, muitas vezes incompreendida, porque o seu compromisso é com a palavra. Cabe muitas vezes aos mensageiros do Senhor a difícil missão de contradizer a cultura, contradizer a natureza pecaminosa, a acomodação da natureza pecaminosa, que prefere um evangelho adocicado, prefere um evangelho culturalmente, politicamente correto, né? Que condiz com os desejos carnais. A mensagem da palavra de Deus muitas vezes vai contra isso. O valor que os babilônios davam aos utensílios do templo resumia-se ao aspecto monetário. Por isso foram cortados em pedaços. Igualmente, quando o adorador não valoriza o culto a Deus, suas mais caras riquezas podem reduzir-se a sucata. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar em Deus e valorizar aquilo que é certo. Independentemente dos nossos gostos, das nossas preferências, dos nossos desejos, seguir a palavra de Deus sempre será o melhor. Sabe por quê? Porque o que Deus pede, o que Deus profetiza, o que Deus apresenta, o que Ele te oferece é para o teu bem. Vamos orar então para que tenhamos sabedoria, para que a gente consiga discernir entre o certo e o errado e seguir e fazer o que é bom, fazer o que é certo? Oremos juntos. Querido Pai, que bom estar junto contigo. Ilumina-nos, protege-nos e guarda-nos em teus caminhos. E agora, Senhor, nos ajuda a fazer a tua vontade, pois oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Lembre-se, seja reavivado pela palavra de Deus. Grande abraço e até mais.